Sabe que eu sou uma pessoa de fé e não porque a gente muitas vezes defende ou a nossa religião ou faz parte de uma determinada religião que a gente não deva admitir os erros que acontecem. Tem uma polêmica envolvendo um padre, o que é inadmissível, independente de ser padre, pastor, bispo, seja qual religião for, né? Sheik, se for árabe. Não pode se admitir denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes, independente da religião, mas principalmente quando se usa a religião para ganhar a confiança desses menores, dessas crianças e adolescentes, para cometer os abusos. O que você vai ver agora é assustador. Repercute em todo o país e cada vez mais as investigações apontam para mais crimes. Infelizmente, um padre aqui da região do Paraná e que já atuou na região é acusado de diversos abusos contra crianças e adolescentes. A reportagem especial da RIC TV, você vê agora. O caso mais recente de abuso do padre que foi preso teria acontecido há 2 semanas na clínica onde ele atuava. No total, já foram identificadas 6 vítimas. Uma delas conta que quando eram seminaristas, em 2010, o suspeito aproveitou alguns momentos que teve com ele para cometer o ato. No seminário também sempre dividimos quarto, uma coisa sempre muito respeitosa, muito tranquila. Porém, naquela situação à noite, ele por 3 vezes, estava por cima de mim. As 3 vezes eu retirei, estava com as mãos sobre as minhas genitais, E daí na 4ª vez eu pedi que ele se retirasse, senão a gente iria ter outro tipo de problema. E eu fiquei muito alterado e depois passei durante todo aquele dia, inclusive sem trocar uma palavra com ele. A vítima disse que logo após a situação repassou o caso para os superiores. Dom Mauro, que morreu em 2021, na época era arcebispo e recebeu o caso. Quando eu veio para Cascavel, ele não é ordenado. Acredito eu que já é talvez por essa situação. E o Dom Mauro, ele veio para Cascavel, trouxe esse seminarista e veio junto e tudo mais, e a gente olhava assim como justamente um protegido, A partir de 2021, a Igreja Católica mudou as regras para casos de abuso. Agora, qualquer denúncia de crime sexual cometido por um padre, até mesmo contra adultos, precisa ser investigada. Bispos e líderes religiosos também podem ser punidos, caso sejam omissos à situação. E entre as punições está a expulsão. Embora haja uma legislação própria do Brasil, e ela também é aplicada a esses religiosos, internamente é um direito próprio, que é a responsabilidade do bispo local processar isso. Também tem afastamento, pena, como um processo que acontece na justiça comum. Mas isso acontece dentro da Igreja Católica com procedimentos e processos próprios. Das 6 vítimas que prestaram depoimento, uma delas, inclusive, é menor de idade. De acordo com a polícia, há relatos de abuso também por parte do arcebispo Dom Mauro, já falecido, que, inclusive, tinha uma relação próxima com o padre investigado. Para as pessoas que às vezes passam por isso eu não digo dentro somente da instituição enquanto igreja, que eu acho que é uma parcela pequena, porque nós sabemos que existe muito disso dentro das famílias também, entendeu? Abusadores dentro da família, às vezes muito próximos, sejam em outras situações e tal. Eu acho que para a gente ter essa coragem, Em nota, a defesa do padre informou que irá se pronunciar no processo, acompanha a investigação e está colaborando. Ele busca revogar a prisão. O atual arcebispo da cidade, Dom José Mário, comentou que se o sacerdote de fato cometeu os crimes, ele deve responder por isso. Olha, são tantas as provas, você vai ver eu fazer algo aqui que normalmente eu não faço, mas contra criança e adolescente, e nesse caso, como nenhuma dessas crianças e adolescentes são parentes dele, mostrando ele, não tem como identificar as vítimas, mas tem como encontrarmos mais vítimas. E são tantas vítimas que o caso está tomando proporções inacreditáveis. Vem aqui comigo, coloca aqui o meu Instagram aqui. Eu sempre digo, RIC e Record TV sempre ao seu lado. E essa é a prova do nosso compromisso
com um jornalismo sério, independente de quem quer que seja. Eu vou mostrar para você quem é o padre. O áudio, eu quero saber se o áudio pegou aí, produção, só me confirma, porque eu vou mostrar para você quem é o áudio e assim todo mundo sabe o qual religioso sou. E independente, né? Como eu disse, poderia ser um sheik, poderia ser um pastor, poderia ser qualquer pessoa. Você usar a fé, tocar na fé para abusar, não dá para se admitir. Abuso em hipótese nenhuma, mas quando se brinca com a fé, aí a situação é pior. Você vai ver quem é ele pregando, usando falsamente o nome de Deus. Se tiveres que atravessar as águas, olha isso. Contigo estarei, os rios não te afogarão. É inacreditável. Olha aí. Ele é Deus. Foi de pouco a pouco que os judeus foram compreendendo que aquele homem nasceu. Várias crianças e adolescentes abusadas por ele. E tem mais, olha só. Maria, aqui Abre é o aí. Padre Genivaldo. Quero convidar você para no dia 2 de março, às 8h30 da manhã, para participar da posse administrativa. Tem mais. Ele continua aqui, mas eu acho que é o suficiente para que as pessoas possam ver quem é. E se você, quando da passagem dele por qualquer uma das paróquias, principalmente na região que compreende aqui, ó, de Umuarama em direção a Autônia, de Presidente Getúlio em direção, denuncie, não permita, porque o que ele estava fazendo? Entrando em contato com algumas das vítimas para que essas vítimas não denunciassem, com bebidas alcoólicas, com outros atrativos, ele tentava aliciar crianças e adolescentes para serem abusadas. Abre. Da posse administrativa. Vergonha, né? A gente vai continuar em cima desse caso, estamos de olho, como eu sempre digo. A RIC TV, Record, sempre ao seu lado, independente de quem quer que seja. Mas contra abusadores, pedófilos, não se tem fé, não se tem nada. Nada pode se sobrepor a isso. Dói, né? Para quem como nós somos religiosos, isso aqui dói, não dói? O Jota Júnior aqui comigo, eu tenho alguns assuntos que eu quero falar com ele, mas antes de tudo eu queria falar com o Jota sobre essa questão que eu trouxe agora há pouco envolvendo esse padre usando a religião. Ele está lá comigo? Tem um outro assunto que eu quero falar da Guarda Municipal que prendeu também. Mas antes, meu irmão, boa noite para você. Mostrei agora há pouco a história de um padre, a gente que luta muito contra isso. Não há nada que se sobreponha, principalmente quando se usa a fé para cometer crimes, não é, Jota? Pois é, Nader, um abraço para você, boa noite a todos que acompanham o programa. Todos nós somos seres humanos e estamos sujeitos ao erro, mas há algumas questões como essa do padre que é inaceitável, é um erro que não pode ser justificado, não tem como, porque para se chegar a esse ponto é necessário uma premeditação. Então, levando pela fé ao longo desse caminho que você percorre para chegar até o cometimento desse crime, né, quem acredita em Deus, o Espírito Santo dá alguns sinais e a gente precisa ser sensível para entender que o caminho está errado e mudar, porque as consequências não são só para a gente como penalização, ou no caso para o padre, mas também principalmente para a vítima que vai carregar esse trauma. Então, nesse caminho que ele percorreu, premeditado ao que tudo indica, até praticar o crime que praticou, como homem da fé, um homem, né, que estava pregando a palavra de Deus no seu sacerdócio, pode ter certeza, Nader, que ele teve sim, ao longo desse trajeto, essa percepção, mas nesse caso ele não levou em consideração. Não, e é inacreditável, né, que depois de tudo, quando o caso começou a tomar as proporções, Jota, ele ligando para as outras crianças, para os outros adolescentes que ele abusou, que ele aliciou, para convencê-los a não depor contra ele. Isso não dá para se admitir, em hipótese nenhuma, independente, podia ser o Papa. Não, em qualquer circunstância, seja um cidadão público, um cidadão que não tenha publicidade, ou um cidadão, né, comum, ou uma autoridade religiosa, como é o caso dele, inadmissível.
o que aconteceu. Vergonhoso.